da comissão externa que foi montada, apenas para que nós pudéssemos entender o trabalho da comissão para acrescentar ao nosso trabalho, seria de muita importância para nós, se o senhor tiver essa disponibilidade. Eu gostaria de passar a palavra ao deputado Carlos, que também atua nesta comissão externa, que nós temos interesse de saber. Obrigado, presidente. Deputada Bruna Furlan. Cumprimentar o meu amigo, deputado Jonathan de Jesus, doutor André Furquim, doutor Herbert, contra-almirante Paulo Colasso e doutor Marcos Vinícius, pelas apresentações. O que nos traz aqui é um fato muito comum, que é do conhecimento de todos os brasileiros, porque tem sido mídia nacional. Deputado Remídio, de uma forma muito elaborada, pôde compartilhar o que ele está visualizando na prática, que algumas vezes nós, aqui os teóricos aqui, querem fazer uma gestão daqui do plano central, do Planalto Central do Brasil. Pude ver, evoluiu, deputado Remídio, senadora Ângela, evoluiu muito. Deputada Bruna, nós fizemos uma solicitação para a criação de uma comissão externa em outubro de 2016, porque nós já prevíamos o que nós estamos vivenciando. E essa comissão externa pela Câmara dos Deputados, ela foi criada em março de 2018. Março de 2018. Quer dizer, uma única pessoa, um grupo de pessoas tem uma capacidade de vislumbrar, de visualizar uma situação e o governo federal do Brasil não consegue ter, com toda a sua capacidade técnica, não consegue ter uma visão do que vai acontecer com uma crise que está num país vizinho. É uma falta de visão ou é uma situação complicada. Trago, inclusive, uma matéria que eu pude ver agora há pouco aqui no G1. Ontem, um dos principais... Contra-almirante Paulo, são 6 abrigos que estão em processo de finalização lá, né? Desculpa. Entre concluídos e em andamento são em torno de 6. Agora mais 4, não, estão faltando mais 4 abrigos, um a curto prazo, que é o Nova Canaã, e os 3 áreas da Polícia Federal, esses um pouco mais, dependendo desse material chegado do Rio, mais 4 abrigos em Boa Vista, pelo menos. 4 Boa Vista, né? Quantos imigrantes estão alojados no abrigo do Tancredo Neves? Depois daquele trabalho de revitalização, estava desordenado, foi feita uma revitalização, foi feito um trabalho contra o almirante Paulo. E depois dessa revitalização, houve uma melhoria no recebimento de pessoas ali? Houve uma quantidade acrescida nesse sentido? Inclusive com a assessoria do pessoal da Acnur, para seguir as regras internacionais, o abrigo Tancredo Neves, que estava na faixa de 600, 650 pessoas, após essa rearrumação, ela está com capacidade de 325 pessoas, que é o que a gente tem lá, 325 pessoas. Considerando distanciamento entre barracas, banheiros por pessoa, o número de banheiros para cada número X de pessoas, todas as regras internacionais para refugiados. Então, hoje, 325. 325. Com todos os abrigos em pleno funcionamento, qual a capacidade de atendimento de imigrantes nesses abrigos? O senhor tem... Sim, hoje, considerando os indígenas e não os indígenas, nós estamos com cerca de 2.600 abrigados, considerando Pacaraima e Boa Vista. E eu estou vendo uma matéria bem aqui, que houve uma chuva fortíssima, isso que o deputado Remídio acabou de colocar. O principal centro de concentração dos imigrantes estava ali na Praça Simão Bolívar. Reportagem do G1. Com abrigos lotados e praças alagadas, venezuelanos em Roraima fazem vigília para cobrar novas vagas. Esse é só o tema da matéria. Aí fala assim, de acordo com o Exército Brasileiro, atualmente o Estado possui 502 pessoas, além da capacidade de abrigamento. Os 5 abrigos comportam até 2.220 imigrantes, mas já recebem atualmente 2.722. Isso é uma reportagem de hoje, com a chuva de ontem. Então, quero dizer que o que o deputado Remídio coloca, nós colocamos com muita propriedade, que a morosidade por parte do governo federal não é uma problemática dos brasileiros ali, não é uma problemática do governo do estado de Roraima, das prefeituras unicamente.
Está afetando. Acontece que a morosidade nesse processo está trazendo, por exemplo, começaram as chuvas em Roraima, aquelas pessoas que estavam em praças públicas estão correndo para frente dos abrigos e aí as pessoas não sabem o que fazer. Então, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. O Ministério da Justiça, eu acredito que o Ministério da Justiça não tem um número efetivo de quantas pessoas estão hoje em Roraima que já foram regularizadas. O governo federal, através do comitê, ficou de fazer um censo. A minha pergunta, doutor André, foi concluído, está concluído esse censo, doutor André? Não, deputado, ainda não. Esse censo, na verdade, ele foi dito com esse nome, o que nos remete àquela ideia do censo feito pelo IBGE, mas não é bem essa noção de censo que vai ser realizado. Esse levantamento. É mais o cadastro que eu mencionei ali na ação de interiorização, que estamos realizando com o apoio da Acnur. Nas imagens da exposição feita pelo contramirante, ficou possível visualizar, inclusive com coleta digital, tanto da biometria papilar quanto da íris. Todo esse cadastro feito no sistema deles, o Progress, é, digamos, o nosso censo dos que lá estão. Qual é esse número, doutor? Então, André? ainda não temos o número fechado, mas, olha, estima-se, se nós somarmos os solicitantes de refúgio, que somam ali mais de 30 mil, considerarmos os que solicitaram residência temporária, mais uns 11 mil, e mais um universo de milhares que estão agendados e não foram atendidos pela Polícia Federal, estima-se mais ou menos umas 50 mil pessoas, e esse número ele cresce a cada dia, mas, assim, insisto, os senhores mesmos relataram aqui a experiência dos voos, né, que saem lá de Boa Vista com destino aos estados do Sul. É algo que não necessariamente se acumula no estado de Roraima, mas evidente. Tem uma tendência de pessoas ficarem, até porque foi dito pelo contramirante, bem lembrado, pessoas que têm interesse de permanecer na região pela proximidade com a Venezuela. O salário mínimo de lá é baixíssimo, como disse o deputado Remídio, por menor que seja o valor que eles consigam conquistar ali na região. Aqueles imigrantes estão atrás de comida. Eles vão vir bater aonde tiver essa árvore. Acontece que esse número, se por um dado levantado lá, eles já passam dos 70 mil imigrantes ali no Estado. Já passam, beirando 100 mil imigrantes. O Ministério da Justiça tem ideia de quantos já foram interiorizados e qual é a previsão de interiorizar, pelo menos nesse período que está começando as chuvas, para a gente ter uma... Vejam, existe a interiorização oficial, que foi realizada agora no início de abril, que foram centenas, são um pouco mais de 200 pessoas foram interiorizadas. 256. É uma estratégia muito... 66. 266, diante desse número que a gente vem agora falando, de fato é um número muito pequeno. E eu fiz questão de frisar no início da minha fala que a estratégia de interiorização é uma das diversas ações que nós temos que realizar. É um desafio constante nosso. Agora, e tem aqueles que se interiorizam espontaneamente por terem melhores condições, terem mais recursos. Então, quantos de fato já foram interiorizados, dentre os que fizeram de forma espontânea e os que foram oficiais, é impossível saber. Quais as metas? Vocês têm uma meta para isso? Nós temos, né, uma meta de 15 mil até o fim do prazo de um ano. Mas essa meta, eu posso aqui dizer tranquilamente que vai difícil de atingir, porque nós precisaríamos, para tanto, identificar uma quantidade significativa de vagas de abrigamento nas demais unidades da Federação, o que é um desafio muito grande do Ministério do Desenvolvimento Social, que eu percebo que é um trabalho hercúleo, né, de busca de articulação com os outros entes, mas infelizmente ainda não há um cenário de que a gente vai atingir com facilidade, mas é uma meta a ser alcançada. Doutor André, quais os estados que estão nessa... Porque os governadores do estado, eles precisariam também ter um aceite dessas pessoas que estão sendo interiorizadas. Quais os estados... Por hora... Vocês poderiam nos fornecer essa informação para a comissão externa? Eu coloco o comitê o subcomitê de interiorização à disposição dessa comissão para trazer dados mais concretos. Eu sinto a falta de um representante do Ministério do Desenvolvimento Social que pudesse dar essa resposta de forma mais precisa. Eu prefiro até abster de responder com firmeza, mas assim, o que eu posso dizer para o senhor é que o Estado do Mato Grosso, de fato, já acenou positivamente, tanto que uma população foi para Cuiabá, e o Estado de São Paulo também assim o fez, uma vez que boa parte dos 266 foram para o município de São Paulo. Tá bem. Okay. Mas temos vários outros que estão ainda
Ok. Não. Deputado, só pontuar uma colocação de Vossa Excelência. Especificamente essa reportagem, a fonte do Exército estava reportando sobre Boa Vista. Não incluía as 400 vagas que estão em Pacaraima dos indígenas do Aral. Um outro ponto, como bem disse a deputada Bruna na abertura da audiência pública, nós temos que tirar um pouco das questões de sensacionalismo que às vezes são colocadas por alguns órgãos, né? Eu garanto para o senhor o seguinte, como foi bem colocado também, todo movimento dos imigrantes são baseados na voluntariedade. E quando foi isolada a praça pela Prefeitura de Boa Vista, para que a praça entrasse em manutenção, foi solicitado pelos migrantes que estavam lá que mantivesse uma abertura. A praça não está no trabalho da defesa como abrigo, ela não é considerada um abrigo. Foi mantida uma abertura na praça, a praça deve entrar em manutenção. Agora, o acesso da praça e saída dessa praça é livre para os imigrantes, e continua sendo livre assim. Aqueles que se voluntariam para ir para algum abrigo, eles são acolhidos. Por isso, nós estamos com excesso em alguns abrigos, porque eles são acolhidos. E o plano que foi apresentado aqui foi o plano, até por questões de tempo, no muito curto prazo, que eu falei desses 4 abrigos. Além disso, o plano prevê áreas de acolhimento, que seriam áreas de até 1.500 pessoas, que em Boa Vista poderia ser mais uma área de acolhimento a médio prazo. Temos material logístico para isso, para abrir uma área de acolhimento de 1.500 pessoas, todos baseados no voluntariado do imigrante. Contra-almirante, a minha fala ela não está pautada só na reportagem. É porque, na verdade, ela está... Por isso que eu fiz questão de historiar a criação da comissão externa da Câmara dos Deputados no dia 30 de janeiro. A bancada de Roraima, eu estava presente, nós solicitamos e dissemos que, a partir do mês de abril, começariam as chuvas em Roraima. Nós avisamos ao presidente Michel Temer, nós conversamos com os 6 ministros, como o deputado Remídio aqui colocou muito bem, ele disse, o governo brasileiro não conseguiu prever essas questões. Eu tive como presidente da comissão externa, eu tive com a prefeita agora recentemente de Boa Vista. Aquelas pessoas realmente precisam sair das praças, precisam ser... Mas é a grande verdade que nós não temos essa demanda ainda para acolhimento. A próxima pergunta que eu queria destinar a Vossa Excelência, ao contra-almirante, seria a previsão dos materiais. Inclusive, nós tivemos uma reunião também com o comitê, onde nos garantiram que até o final de abril todos os materiais... Aí eu queria pedir a informação se... O contra-almirante confirmaria, todos os materiais estariam sendo recebidos, porque o repasse, os 180 milhões que foi repassado para o Ministério da Defesa para fazer a gestão desses recursos, e a gestão desses recursos, que esses materiais estariam chegando até o final de abril, quando estaria totalizando estaria finalizando a questão dos abrigos, a alimentação, essa coisa toda. Aí a minha pergunta seria... Porque por isso que eu fiz questão de historiar, porque não é só uma questão da reportagem aqui por causa do alagamento, não. Isso nós já prevíamos lá desde 30 de janeiro. Se o governo federal retardasse nas suas ações, na sua gestão, e não buscasse as prefeituras e o governo do Estado para poder fazer uma gestão eficiente, porque isso aí, a questão da saúde, 40% dos leitos estão sendo tomados pelos imigrantes. E aí entra a lei da imigração, como muito bem foi aprovada aqui, o médico, a emergência, não vai poder dizer que não vai atender lá, vai chegar um cidadão, uma pessoa, não vai atender, vai ter que atender. E 40% dos leitos estão sendo ocupados por imigrantes venezuelanos. Não que não deva atender, só que aquele recurso que malmente atende aos brasileiros que estão naquela faixa de fronteira, como é que você não vai conseguir colocar 2 corpos no mesmo espaço? Automaticamente, a população brasileira está sofrendo, está sendo maltratada também. Entendeu? Não é só que devemos tratar bem os imigrantes, perfeitamente, mas os nossos que estão ali também estão sendo massacrados por essa questão. Então, só essa... Deveríamos ter tomado uma ação um pouco mais lá atrás. E agora, aí vocês sabem, começaram as chuvas, as pessoas estão tomando chuva, vai vir doenças, vão vir uma porção de situações que vai fugir o controle da questão já está fora de controle para nós.
Por isso nós perguntamos, falamos com o comitê há 2 semanas passadas e estamos aguardando, inclusive, algumas informações, que já tem algum tempo que nós estamos aguardando, justamente para consolidar o nosso relatório. E vamos estar fazendo uma audiência, a comissão externa vai estar fazendo, dia 27 agora do mês de abril, nós vamos estar fazendo uma audiência pública com todos os órgãos ali em Boa Vista, creio que na Assembleia Legislativa, chamando, inclusive, gostaria de ter acesso a essa sua apresentação aqui, até para a gente fazer. Vamos convidar alguém do Ministério da Defesa para poder fazer uma apresentação para aqueles órgãos que estão ali, estão na prática vivenciando isso, tá? E as prefeituras envolvidas. Sem mais perguntas, sem mais comentários. Parabéns pela apresentação. Eu só vi as apresentações. Parabéns pela apresentação. Foi mais do que eu esperava. Eu estou vendo que nos últimos dias estão acontecendo as ações, o que não aconteceu em todo um exercício, em todo o ano de 2017. Percebo que as coisas estão andando e só queria a sua confirmação que os materiais estão chegando agora até o final de abril, concluindo a questão dos abrigos e os materiais. É isso mesmo? É isso que me foi passado pelo Comitê da Presidência da República? Sim, senhor. Continuamos trabalhando com a expectativa de 30 de abril estar com funcionamento e, inclusive, nossa base de apoio em Pacaraima para o nosso pessoal e das agências para podermos apoiar melhor em Pacaraima também. Não só em Boa Vista, mas a ideia permanece. Comboio está na estrada, comboio terrestre e estamos mandando alguns itens de avião também. Para concluir, senhora presidente, mais uma vez, parabéns pela apresentação a todos os senhores. Presidente, parabéns pela condução do processo desta comissão. Muito obrigado. Deputado Carlos, muito obrigada pela sua intervenção. Eu gostaria de passar a palavra para a senadora Ângela Portela. Por favor, com a palavra, senadora. Obrigada, deputada Bruna, presidente desta comissão mista. Quero cumprimentar também o deputado Jonathan de Jesus, do meu estado de Roraima, cumprimentar todos os representantes do Ministério da Justiça, dos Direitos Humanos, da Saúde, da Defesa, todos que fizeram aqui explanações para